Saudação de paz e fé, irmão devoto. Hoje teu coração se ilumina com a história de um homem que, nos primórdios da igreja, foi chamado a guiar os fiéis em tempos de perseguição e esperança, São Urbano Pimenta, o 17º sucessor de São Pedro, entre os anos 220 e 30. Embora os registros históricos sobre sua vida sejam escassos, sua memória atravessou os séculos como testemunho de serviço fiel, caridade ativa e firmeza apostólica. Tempos de esperança após o martírio. O pontificado de São Urbano I teve início em um período particularmente marcante da história da Igreja primitiva. Ele sucedeu ao Papa Calixto I, mártir da fé, e assumiu a liderança da Igreja logo após a ascensão do imperador Alexandre Severo ao trono romano. Esse novo imperador, ao contrário de seus predecessores, mostrou-se relativamente tolerante com os cristãos, o que trouxe certo alívio aos fiéis da época. Esse respiro, porém, não significava segurança plena. A perseguição podia retornar a qualquer momento, bastando uma mudança no humor político ou social. Nesse contexto delicado, Urbano I soube conduzir a Igreja com prudência, zelo pastoral e espírito de oração, consolidando os avanços realizados pelos seus predecessores e preparando o terreno para os que viriam depois. A consolidação da Igreja nascente. Durante seu pontificado, a Igreja ainda não possuía templos públicos. As celebrações eucarísticas eram feitas em casas de cristãos ou nas catacumbas, como a de São Calixto, onde se encontra seu túmulo. Urbano incentivou a organização das comunidades cristãs e aprofundou o entendimento da Eucaristia e dos sacramentos, guiando os fiéis na doutrina recebida dos apóstolos. É atribuído a ele o impulso à veneração dos mártires, com o cuidado de preservar suas relíquias e manter viva sua memória entre os fiéis. Sua ação pastoral fortaleceu os vínculos fraternos entre os cristãos e reforçou a unidade da fé, testemunho diante dos pagãos e lenda de conversões. Embora não haja registro oficial de que São Urbano tenha sido martirizado, muitas tradições o apresentam como alguém profundamente comprometido com o anúncio do Evangelho entre os pagãos. Há antigas narrativas que falam da conversão de muitos romanos à fé cristã durante seu pontificado, incluindo membros das classes mais altas da sociedade. Uma dessas tradições fala da conversão de Santa Cecília, a Virgem Mártir, que teria vivido um tempo antes de Urbano, mas cuja história foi entrelaçada a dele pelas lendas piedosas. Segundo essas tradições, São Urbano teria batizado muitos romanos por influência de Cecília e sua família, dando continuidade à obra evangelizadora iniciada por ela. Seja como for, essas histórias refletem o impacto espiritual de seu pastoreio e o testemunho firme da Igreja diante do mundo pagão. Morte, memória e culto. São Urbano faleceu em 23 e 30. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, local que guarda os túmulos de vários papas dos primeiros séculos. Sua morte não está registrada como martírio em fontes confiáveis, mas sua vida foi um testemunho fiel ao Evangelho em tempos de adversidade. A Igreja o venera como santo e celebra sua memória litúrgica em 25 de maio, em algumas tradições 19 ou 23 de maio. Seu nome foi incluído nos antigos martirológios como exemplo de pastor sereno e sábio, cuja fidelidade à Igreja de Cristo ajudou a consolidar a fé em um tempo de fragilidade institucional. Legado espiritual de São Urbano I. Mais do que ações grandiosas, São Urbano I nos deixou o exemplo do serviço silencioso, da fidelidade no pouco, da perseverança em tempos incertos. Seu nome, que significa habitante da cidade, pode ser visto como profético. Foi de fato um homem da cidade de Deus, que viveu entre os perigos do império sem deixar-se corromper. Nos dias de hoje, em que tantos buscam destaque e visibilidade, São Urbano nos convida à discrição virtuosa, à firmeza sem barulho, ao cuidado pastoral mesmo nas pequenas coisas. Oração a São Urbano Papa. Ó glorioso São Urbano, servo fiel de Cristo e pastor da Igreja nos tempos antigos, tu que guiastes o rebanho de Deus com sabedoria e paciência, ensina-nos a perseverar na fé mesmo nas horas incertas. Tu que viveste entre os perigos do mundo romano sem renegar a verdade do Evangelho, ajuda-nos a permanecer firmes no testemunho cristão com amor, prudência e coragem. Intercede junto ao Senhor pelos nossos pastores para que sejam santos e por todos os fiéis para que jamais se envergonhem da fé. Faz de nós homens e mulheres de esperança, dispostos a evangelizar com mansidão, a servir com humildade e a amar com sinceridade.
São Urbano, que viveste oculto aos olhos do mundo, mas és grande aos olhos de Deus, rogo-te, acompanha minha caminhada e ensina-me o valor do silêncio fecundo, da caridade discreta e da fidelidade constante. Amém. Frase para meditação. A fortaleza do cristão não se mede pelo ruído de suas palavras, mas pela firmeza de sua fidelidade. Inspiração na vida de São Urbano. Segue firme na fé, irmão devoto. E lembra-te, como São Urbano I, mesmo quando o mundo não vê, Deus contempla cada gesto fiel. A santidade muitas vezes nasce no escondimento e floresce no amor perseverante. Que grande exemplo de fé este santo nos deixou. Que ele interceda por nós e nos inspire a viver mais perto de Deus. Muito obrigado por ter estado aqui. Se gostou deste vídeo, tenho a certeza de que este aqui também vai tocar o seu coração. Clique agora e continue este momento de fé comigo.